Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, hoje eu estou de casa, por isso vocês vão estranhar um pouco aqui as imagens, estou no computador de casa. Vou entrevistar aqui uma pessoa muito importante, considero uma honra para mim entrevistar esse professor, para tratar de um assunto que também está dentro da ordem do dia, né, no nosso país, e que causa certa preocupação. Nós vamos conversar com o professor Paulo Artacho, ele é pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, aqui da USP, é considerado como uma das maiores autoridades brasileiras no assunto de meio ambiente, mudanças climáticas, Amazônia e entre outros temas. Professor, muito obrigada por nos atender, tudo bem? Oi, Daiane. É sempre um prazer falar com o canal de vocês. Legal. Professor, eu queria começar falando um pouco da sua história, né? Como é que o senhor entrou nesse mundo da física, né? O senhor é do Instituto de Física aqui da USP, mudança climática, enfim, como é que o senhor chegou a esse caminho, essa trajetória tão longa de estudos e pesquisas, né? Veja, eu entrei na USP, né? Naquela época era muito mais fácil entrar na USP do que é hoje, né? E comecei a fazer o curso de física e fiz meu mestrado em física nuclear, né? Aí eu imaginei, olha, eu gostaria de fazer isso, é legal, mas eu gostaria de fazer alguma coisa mais aplicado a questões de meio ambiente. Isso há 35 anos atrás, quando praticamente o tema de meio ambiente não estava na agenda como está hoje, né? Muito menos a questão das mudanças climáticas, que era só um zoom, 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 digamos assim, né? Bom, e eu dei sorte no aspecto de que esse tema realmente explodiu de relevância e de importância. Os estudos que eu fiz na Amazônia foram muito importantes para entender melhor o funcionamento do ecossistema amazônico, e com isso, contribuiu muito para os trabalhos do IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, e com isso eu fui convidado para trabalhar nos relatórios do IPCC. Então, eu tive também uma série de oportunidades que foram aproveitadas. Correto. Professor, tem um dos aspectos da sua trajetória acadêmica aqui, e um dos pontos que a gente gostaria de iniciar aqui nossa entrevista, que é chamada a nova era, né, o antropoceno, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e o que ele significa do ponto de vista da trajetória, da história do mundo, né, dentro dessa questão. Olha, nós estamos mudando o nosso planeta de um número de enormes maneiras diferentes, né? Então, a agricultura, a indústria, a exploração pecuária, a cultivo de peixes, qualquer maneira que você olhar para o nosso planeta, o homem e o sistema socioeconômico que o homem acabou montando está basicamente esgotando os recursos naturais do nosso planeta como um todo. Então, essa imagem, essa ideia de que todo recurso natural está aí para mim explorar e ganhar dinheiro com ele, basicamente está acabando e destruindo. A questão da água está aí para mostrar isso, e também a questão climática, né? Então, a nossa sociedade, através dos grandes conglomerados de indústrias, emitem uma quantidade brutal de gás de efeito estufa para a atmosfera a cada ano. Para você ter uma ideia, são 40 bilhões de toneladas de CO2 jogado na atmosfera a cada ano, como se a atmosfera fosse uma lata de lixo. Na verdade, ela não é, e as mudanças climáticas já estão aí, com os seus efeitos de aumento da frequência de eventos climáticos extremos, com enormes efeitos sobre a nossa sociedade. E se, obviamente, nós não cuidarmos do nosso planeta de maneira apropriada, as próximas gerações vão ter sérias dificuldades em manter o sistema socioeconômico que nós temos hoje. Correto. Professor, essa constatação que o senhor está apontando já é apontada para alguns, inclusive parte de governos, lideranças de governos, como uma história que não se configura, né? No final de semana, no dia 2, o ministro Ernesto Araújo chegou a fazer um comentário sobre essa questão, dizendo que havia nos Estados Unidos um estudo de estações meteorológicas
e dizia que muitas estações, que eram de 1930, 1940, ele citou ali os anos, ficavam no meio do mato, e hoje ficam no asfalto, e por isso justificaria a tese de que há um aumento da temperatura. Essa versão que ele dá é para dizer que a ideia de que o mundo passa por uma mudança climática e a temperatura está aumentando, elevando, não se comprovaria cientificamente por conta dessas estações. Como é que você analisa essas versões, né, vinda de liderança? O próprio chegou a fazer afirmações desse tipo, hoje ele já volta um pouco, diz que não é tão grave, mas existe. Como é que você analisa Olha, Daiane, em primeiro lugar, nessa época de fake news, né, uma das estratégias mais importantes dos governos de extrema-direita, Trump está aí para dizer isso, Bolsonaro está aqui para dizer isso, é, na verdade, desinformar a população, disseminando mentiras, disseminando fatos falsos e assim por diante, né? E eu acho que o papel da imprensa está erradíssimo nessa questão, em dar importância a esses fatos. Por exemplo, eu acho que você nunca deveria propagandear esta fala absurda do ministro das Relações Exteriores, por exemplo, no canal do Brasil 247, porque o papel da imprensa acaba entrando no jogo da extrema-direita de desinformação da opinião pública. Na verdade, a questão das mudanças climáticas globais estão aí para ser visto por qualquer um, né? Hoje, todo mundo que mora na cidade de São Paulo sabe que a temperatura da cidade aumentou bastante, sabe que está aumentando a frequência de secas e de grandes enchentes. Quem mora nas regiões costeiras está observando o aumento da erosão do mar, e assim por diante. Então, as observações das mudanças climáticas são inequívocas hoje em vários aspectos. Por exemplo, migração de pássaros estão sendo alterados, a queda, por exemplo, de várias espécies animais já está sendo observado. Então, isso hoje é inequívoco. A campanha de desinformação, né, acaba tendo sucesso exatamente pelo papel da imprensa de continuar disseminando notícias falsas, o que só prejudica a causa ambiental global. Bem lembrado, professor. A gente acaba fazendo isso sem Eu ter sei. atenção, né? Mas existe isso mesmo. Acho que boa parte dessa direita cresce muito em cima disso. Entrando um pouco nessa questão de governos, o senhor escreveu um artigo na revista Science em janeiro, tratando um pouco sobre a questão da Amazônia, que é uma área que o senhor, uma pesquisa que o senhor fez com muita profundidade. O senhor fez um alerta ali sobre a chegada ao poder do Jair Bolsonaro e o que ela representaria para a região amazônica. Pós esse artigo, o próprio Jair Bolsonaro esteve com o presidente Donald Trump e disse que pretende explorar a região junto com os Estados Unidos. Como é que o senhor analisa essa posição do governo e o que a Amazônia é de fato? Ela tem uma importância do ponto de vista ambiental só para o Brasil, é para o mundo inteiro? Como é que o senhor consegue analisar esse conjunto de questões? A Amazônia é uma região absolutamente estratégica para o clima, não só no Brasil, como para o clima global, né? A Amazônia, pela sua extensão, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Pela importância do ponto de vista de emissão de vapor d'água para a atmosfera, pela emissão de gases, traços e aerossóis, e pela quantidade de carbono que ela armazena no ecossistema, é absolutamente chave para a questão das mudanças climáticas. Se houver, nas próximas décadas, né, um aumento muito importante do desmatamento na Amazônia, com certeza a questão das mudanças climáticas globais vai se agravar, e se agravar muito. Então, a Amazônia, ela não joga um papel auxiliar, ela joga um papel extremamente importante nas mudanças climáticas. Então, preservar a Amazônia, reduzindo o desmatamento, faz com que todos ganhem. O agronegócio brasileiro ganha porque preserva os serviços ambientais associados com a chuva nas regiões, por exemplo, onde se produz soja no Brasil, né? A população brasileira vai ter um clima muito mais estável e muito mais amistoso, né, com a preservação da floresta amazônica. Então, toda a população brasileira ganha e
o clima global também ganha, porque se esse carbono que está armazenado na Amazônia for para a atmosfera, mesmo que seja uma fração pequena dele, ele pode agravar significativamente o efeito estufa, que é uma coisa que nós temos que evitar a todo preço. Uhum. Muitos que defendem uma exploração maior da Amazônia dizem que o restante do planeta já fez isso e que a gente pode ter mais lucros e dividendos no país se houver essa exploração. Isso é positivo? A gente está preservando uma coisa que pode ser usada em benefício da sociedade, do Estado, enfim, ou é uma outra balela dentro desse conjunto de... Veja bem, há 500, 700 anos atrás, muito da América do Norte era coberto por florestas, né, e com uma extensa população indígena. Muito da Europa também era coberto por florestas, florestas primárias, e basicamente os países desenvolvidos, para se desenvolverem, eles acabaram com as florestas, eles alteraram a composição da atmosfera, emitindo desde o início da Revolução Industrial, em 1850, enormes quantidades de gases de efeito estufa para a atmosfera, prejudicando o clima global do planeta, né? Eles reconhecidamente fizeram esse dano ao meio ambiente global. Agora, pelo fato deles terem errado, não significa que o Brasil também vai errar, né? Quer dizer, hoje, na verdade, os países que vão ter sucesso economicamente no futuro, como a China, por exemplo, todos eles investem pesadamente em energias alternativas, como energia solar e energia eólica, que hoje têm preços muito competitivos com a queima de combustíveis fósseis. Então, é possível, sim, você se desenvolver reduzindo as suas emissões de gases de efeito estufa, e o Brasil deve seguir essa trajetória, apesar dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e Japão, terem acabado com as suas florestas ao longo do seu desenvolvimento. O erro de um não justifica um futuro erro de outros. Exato, exato. Professor, um dos outros interesses em relação à Amazônia, além da sua biodiversidade, territorial também, do ponto de vista territorial, para o agronegócio, o setor de mineração tem um grande olho em cima da Amazônia já faz alguns anos, né, principalmente nas áreas demarcadas, há vários pedidos de exploração, e parte do governo brasileiro já foi sinalizar a esse setor que poderá haver exploração de algumas áreas. Como é que o senhor analisa essa questão? E esse território, do ponto de vista do solo, é tão rico assim mesmo? Veja, vários pontos na sua pergunta, né? Quer dizer, primeiro, sim, existem riquezas minerais na Amazônia, né? É uma região rica em recursos minerais. Agora, a indústria da mineração, como as barragens de Brumadinho, o acidente de Mariana tem mostrado, a indústria da mineração é uma das indústrias mais atrasadas do país, é uma das indústrias que traz mais dano, não só ao meio ambiente, mas também danos do ponto de vista de vidas humanas. Então, é uma indústria que a gente não pode deixar tocar a Amazônia, porque é uma indústria cuja história é somente de destruição, né? Não constrói nada, na verdade, né? E é uma indústria onde, basicamente, quem lucra com gigantesco dano em vidas e em danos ambientais é uma parcela muito, muito, muito pequena da população. Quer dizer, não é do interesse do Brasil como nação destruir a Amazônia para explorar recursos minerais, para dar dinheiro para companhias estrangeiras ou para conglomerados brasileiros, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Então, não há a menor dúvida que isso é um péssimo negócio para o Brasil, abrir a Amazônia à exploração mineral, e isso eu acredito que o Congresso e os militares realmente têm muitas restrições a essa destruição da Amazônia para, basicamente, ter muito pouco lucro para o Brasil como nação. Correto. Professor, muito se fala hoje, num ambiente que nós estamos vivendo tão difícil, de tanta polarização, que a defesa do meio ambiente é uma ideologia. Como é que o senhor avalia essa questão? É ideologia? Tudo virou ideologia hoje no país, né, na verdade.
Veja, a defesa do meio ambiente não é ideologia. A defesa do meio ambiente é uma estratégia de sobrevivência, né? Quando você vê, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde se reúnem, né, os 50 ou 100 maiores bilionários do planeta, né, dos 5 maiores riscos que eles apontaram na sua reunião em março de 2019, 3 deles estão associados com as questões das mudanças climáticas globais, né? A humanidade não tem outra ameaça que seja maior do que o que já está acontecendo associado com as mudanças climáticas globais. Isso não é uma questão de ideologia. E quem escolhe os maiores riscos no Fórum Econômico Mundial não são nem cientistas e nem pessoal de organizações não governamentais. São economistas, né, que preveem que muitos dos negócios que estão florescendo hoje pode não florescer adequadamente ao longo das próximas décadas por causa do fracasso das negociações climáticas globais. Então, isso é uma questão estratégica já, não só para o Brasil, mas para todos os países que habitam o nosso planeta. Porque ou nós permitimos que o clima seja limitado do ponto de vista de mudanças climáticas e não, basicamente, que as próximas gerações tenham um clima caótico, onde seja muito difícil crescer alimentos para uma população de 10 bilhões de pessoas, trazer enormes dificuldades para grandes áreas urbanas, com aquecimento da ordem de 4, 5 ou 6 graus centígrados, com fortes alterações nos padrões de chuva. Estes cenários nós temos que evitar a qualquer custo, por várias razões, não só razões econômicas, mas também razões políticas, razões éticas e razões morais. Correto. Professor, quais são as melhores práticas de preservação da Amazônia para reverter o quadro que nós temos hoje, né? Nos últimos anos, avançou muito a questão do desmatamento, e além disso, a Amazônia tem sido alvo aí de interesses alheios. Como é que o país, uma nação, a sociedade pode contribuir para a melhor preservação dela e principalmente o Congresso, né, que deve garantir ali as proteções? Olha, a Amazônia é um imenso recurso natural que pertence a todos os brasileiros, né? Então, o pior uso que você pode fazer, por exemplo, com a riqueza da biodiversidade da Amazônia é cortar a floresta, jogar ela no chão, queimar e mandar toda essa riqueza de biodiversidade para a atmosfera na forma de dióxido de carbono. Esse é o uso mais, digamos assim, mais burro que podemos utilizar de um recurso natural tão valioso quanto a floresta amazônica. A floresta amazônica contém uma biodiversidade que vai ter um valor inestimável no futuro, e o Brasil erra em não desenvolver estratégias de exploração sustentáveis para a Amazônia, onde já existem muitos estudos pilotos no Pará, no Mato Grosso, no Acre, no próprio estado do Amazonas, que mostram claramente que é possível, sim, você explorar a floresta sem destruí-la, e isto é extremamente importante que nós tenhamos políticas públicas consequentes, políticas públicas adequadas, que garantam que, nas próximas décadas, a futura população do nosso país possa usufruir desse recurso natural que vai ter um valor econômico inestimável. É a última das florestas tropicais de grande porte no país, no nosso planeta, e esta floresta joga um papel muito importante nas mudanças climáticas globais, e ela está em perigo, basicamente, pela ganância econômica de alguns muito poucos pecuaristas e pelo agronegócio, que percebe que essa pode vir a ser a última expansão agrícola, mas já há muitos estudos, inclusive da Embrapa, mostrando que você não precisa derrubar uma única árvore para você aumentar a produtividade agropecuária do Brasil. Então, é possível, sim, ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, sem derrubar uma única árvore da Amazônia, e é isso que o Brasil precisa fazer. Correto. Do ponto de vista mundial, como é que os cientistas avaliam essa situação do Brasil hoje, professor? O senhor tem acesso a diversos estudos e conversa com outros profissionais, como é que
Essa preocupação é só nossa? Isso também tem tido preocupação em outros países? Olha, obviamente, o Brasil, não só na questão ambiental, mas na questão dos direitos humanos, na questão econômica, é motivo de enorme preocupação para praticamente todos os países, com pouquíssimas exceções, né? Em particular, os países europeus estão extremamente preocupados, por exemplo, com o uso de recursos do Fundo Amazônia, né? Que eram utilizados para a preservação da floresta, e agora o atual ministro do Meio Ambiente quer transformar esses recursos, na verdade, para continuar o processo de destruição da Amazônia, que não é o objetivo do Fundo Amazônia. E na questão de direitos humanos, todos os países veem o Brasil com muita preocupação, veem que as perdas sociais, econômicas e ambientais que nós estamos tendo ao longo desses recentes 5, 6 meses são enormes e fazem um dano para a população brasileira muito grande. Então, nós observamos que estamos aumentando a taxa de desemprego, estamos aumentando e aprofundando a recessão econômica, e isto pode comprometer o futuro da nossa população, em particular da população mais jovem. Então, estamos vendo destruição do nosso sistema educacional, destruição do nosso sistema científico, que foi construído a duras penas ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Então, nós temos que reverter este processo, a sociedade civil organizada, junto com o Congresso Nacional, e reverter esse processo para retomar o processo que o Brasil estava seguindo de diminuição de desigualdades sociais para que, principalmente, os jovens e os mais pobres possam vir a ter um futuro no Brasil. Correto. Eu ia perguntar sobre essa questão dos cortes nas universidades federais, já engatando, então, esse assunto, nós vimos duas mobilizações importantes do parte do movimento estudantil, professores, trabalhadores da área, e uma discussão bastante grande por parte de diversos setores da nossa sociedade sobre a importância da educação. Isso não é de hoje, né? Mas quando a gente vê uma medida como essa, de cortes na educação, isso causa preocupação, principalmente porque o corte foi muito, atingiu setores importantes de pesquisa, desenvolvimento de bolsas, né, que ajuda no desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas. O senhor, como professor e tão renomado que é na área científica, isso para um país também causa grande preocupação, como o senhor apontou, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, esse processo de degradação, né, do sistema público brasileiro, que envolve educação, envolve ciência, tecnologia, envolve meio ambiente, envolve praticamente todos os setores da sociedade brasileira, é extremamente negativo para o presente e para o futuro do Brasil como nação independente, né? Então, é fundamental reverter este processo para que, por exemplo, milhões e milhões de jovens hoje não sejam obrigados a cair na marginalidade, ao invés de ter uma oportunidade de estudar em uma universidade, se formar, e o Brasil poder aproveitar a enorme quantidade de recursos humanos qualificados que nós podemos ter. Mas isso precisamos manter as universidades atuantes, com boa produtividade, com inclusão social, e isto é possível. Nós estávamos indo nesta direção, neste caminho, e este processo foi interrompido com um governo de extrema-direita que acabou de tomar posse no Brasil. Então, isso é extremamente preocupante, não só no setor educacional, não só no setor de ciência. E o setor educacional é particularmente sensível a isso, porque, evidentemente, se você dá educação para a população, se a população sabe exatamente em quem está votando, essa população fica mais imune à influência do papel da grande imprensa, à influência de manipulação de votos, etc. e tal. Então, a questão da educação é chave para o futuro do país, como todos nós sabemos. Professor, um dos argumentos apontados aí para esses cortes e uma das coisas lançadas nessa grande teia de
informações, né, é de que as universidades não estão produzindo de acordo com aquilo que seria necessário. Como pesquisador acadêmico de uma das universidades mais importantes do país e da América Latina, como é que o senhor avalia? As universidades estão produzindo menos? É por culpa delas? Como é que o senhor analisa isso? Veja, quer dizer, em primeiro lugar, de novo, você está caindo no discurso de dizer que as universidades não são produtivas. Elas são extremamente produtivas. As universidades brasileiras, não é só a USP, né? Elas têm um nível de desenvolvimento em geral, né, muito boa a nível mundial. Quando eu envio meus alunos, por exemplo, para fazer doutorado em Harvard ou no Instituto Max Planck, ou na Universidade de Estocolmo, na Suécia, esses alunos são exatamente do mesmo nível dos alunos destas universidades. Agora, é evidente que nem todas as universidades brasileiras estão no nível de excelência, principalmente pela falta de investimentos maciços em educação, né? Então, precisamos aumentar o investimento em educação, né? O Brasil investe muito, muito pouco em educação, comparado com a quantidade de jovens que nós temos pronto para entrar na universidade. Com isso, a gente desperdiça talentos futuros que podem traduzir em produtividade econômica. Isto foi feito em outros países, como a Coreia do Sul, como o Japão, como os próprios Estados Unidos e próprios países da Europa, de maneira muito intensa. E todos sabem que educação é o caminho mais rápido como investimento para o desenvolvimento econômico. Nós precisamos de bons engenheiros, bons médicos, bons profissionais em todas as áreas. E somente através do fortalecimento das universidades nós podemos ter um panorama deste tipo. Enfraquecer as universidades e os institutos de pesquisa é levar o Brasil ao atraso intelectual e levar o Brasil ao atraso econômico. Então, nós temos, como sociedade, de lutar contra isso. Correto. Professor, recentemente o senhor disse que o desenvolvimento sustentável é a única saída. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do que é desenvolvimento sustentável nos dias de hoje, em que tudo é muito tecnológico, né? Se a tecnologia ocupa espaços do nosso dia a dia cada vez mais, e como isso pode se dar numa grande cidade, por exemplo. Em São Paulo, uma cidade onde moramos, né, tem a coleta de lixo ainda não é separada, né? Nós temos um problema de saneamento básico no Brasil muito grande, tem uma discussão no Congresso agora sobre essa questão, que ainda caminha a passos muito curtos, né, para a necessidade que o país tem. O que é desenvolvimento sustentável diante da situação que temos? Bom, o desenvolvimento sustentável é definido como sendo um desenvolvimento que não compromete o futuro das próximas gerações, né? Ou seja, se você, por exemplo, tem um tipo de desenvolvimento que só busca o lucro maior possível, no menor espaço de tempo, sem se preocupar com o futuro da humanidade, com o futuro do país, com o futuro da infraestrutura do nosso país, esse desenvolvimento não é sustentável, ele só visa o lucro no prazo muito curto, como é, por exemplo, a questão da destruição da Amazônia, né? Então, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que, através do crescimento econômico, não compromete as próximas gerações. Então, isso é possível. Muitos países estão implementando estratégias de desenvolvimento sustentável. Você deu um bom exemplo por exemplo, da cidade de São Paulo. Nós temos 7 milhões de automóveis na cidade de São Paulo. Isso é insustentável para qualquer grande cidade do nosso planeta. E é possível evitar isso? Sim, com investimentos maciços em transporte público de qualidade para a população, com transportes não poluentes. Isso é viável, já existe tecnologia para isto, basta vontade política para implementar. Então, em geral, os nossos políticos nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional estão décadas atrasadas na implementação do desenvolvimento sustentável para o nosso país. E isto realmente traz prejuízos enormes para a nação. Então, nós temos que parar de olhar para o lucro
e para políticas públicas que só beneficiam pequenos grupos de empresários, para olhar para o país como uma nação, para olhar para toda a população brasileira e, com isso, implementar medidas que façam que o nosso futuro seja um futuro realmente promissor, particularmente para os nossos jovens de hoje, e isto é possível, já temos tecnologia para fazer isso não é uma questão de desenvolvimento de novas tecnologias. Basicamente, isso é uma questão de decisão política, de tornar o nosso país um país do futuro, e não um país do atraso do século passado. Correto, professor. Entrando um pouco nessa questão de São Paulo, uma pesquisa feita recentemente aí pelo Instituto de Física apontou que os veículos movidos a diesel, ônibus, caminhões, são responsáveis por cerca da metade da concentração de compostos tóxicos na atmosfera. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa pesquisa e relacionando um pouco a questão das doenças que nós temos, na pesquisa aponta o benzeno, se eu não estou enganada. Benzeno é cancerígeno. Essa questão do câncer, que hoje nós vivemos uma situação muito maior número de constatação de doenças relacionadas ao câncer, pode estar associada também a essa questão atmosférica? Olha, veja, você tocou num ponto crítico, não só para a cidade de São Paulo, mas para todas as grandes cidades brasileiras, né? Quer dizer, hoje, você não precisa nem cientista, basta você ficar ao longo das grandes avenidas, no Rio de Janeiro, por exemplo, na Avenida Rio Branco, aqui em São Paulo, na Rebouças, ou na Avenida 9 de Julho, para você perceber o dano ambiental causado pelo sistema de transporte das grandes cidades brasileiras, de praticamente todas as grandes cidades brasileiras. E é muito curioso, porque se você vai para as cidades, por exemplo, Santiago do Chile, você não vê, rodando na cidade em Santiago, ônibus tão poluentes como a gente vê em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Por quê? Né? Existe tecnologia, se você for olhar os ônibus que rodam em Santiago do Chile, a maior parte deles é feita aqui no Brasil. Tá? São veículos limpos, são veículos com ar-condicionado, são veículos que trazem para a população um transporte decente, um transporte de qualidade. E o Chile não é particularmente um país rico, como, por exemplo, Suécia ou Dinamarca. Falando da Suécia, todos os ônibus que rodam em Estocolmo rodam a biocombustíveis. Eles não queimam uma única gota de combustíveis fósseis. Então, já existe tecnologia para isso? Sim. Essa tecnologia tem um preço muito compatível com o desenvolvimento econômico do Brasil, que é a 8ª ou a 9ª maior economia do planeta, mas é basicamente um número muito pequeno de grandes proprietários de ônibus, por exemplo, na cidade de São Paulo, impedem a aplicação de políticas públicas que diminuam a poluição do ar de São Paulo. É muito fácil de fazer isso não custa muito dinheiro, isso pode ser feito a curto prazo, mas, infelizmente, a Câmara Municipal de São Paulo e de outras cidades, Rio de Janeiro não é exceção, Salvador também não é exceção, são dominados pelo poder econômico que não tem nenhum interesse de trazer para a população um transporte de qualidade, né? Então, veja quantas horas por dia cada brasileiro desperdiça indo ou voltando do trabalho para casa. Isso não é normal. Isso não acontece assim nas grandes cidades do nosso planeta, né? Então, nós precisamos mudar isso. Já existe ônibus de baixo teor de emissão com número que vão trazer benefícios para a saúde humana inestimáveis. O país gasta bilhões de reais, basicamente tratando doenças causadas pelo setor de transporte nas grandes cidades, que poderia ter sido evitado. Esse dinheiro pode e deve ser investido na prevenção de doenças, como, por exemplo, banindo automóveis altamente poluidores das nossas cidades brasileiras, tendo ônibus elétricos ou de baixo consumo, como ônibus híbridos, colocando filtros de material particulado na saída de descarga desses ônibus. Tudo isso são tecnologias que já existem, não custam caro e podem ser implementadas a curto prazo.
Mas, para isso, é fundamental a gente quebrar o esquema que existe nas assembleias, nas concorrências, por exemplo, para transporte público nas grandes cidades do Brasil, para que os interesses da população sejam mais importantes do que os interesses de um número muito pequeno de donos de frota de ônibus. Verdade. Professora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Foi uma entrevista mais compacta, vamos dizer assim, mas também muito objetiva, tratando de aspectos muito latentes na nossa vida no dia a dia, que às vezes a gente acha que não é, né? Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Queria que o senhor fizesse suas últimas considerações aos nossos internautas. Sim, é importante a gente perceber que é possível a gente implementar um desenvolvimento que seja minimamente sustentável na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. Mas uma condição essencial para fazer isto, obviamente, é participação da população nas decisões relativas ao desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e assim por diante. Quer dizer, nós precisamos de uma injeção de democracia no nosso sistema político, não só brasileiro, também no sistema político global, que permita com que os interesses da população se sobreponham aos interesses de um pequeno número de pessoas que acabam tendo lucros enormes, com dano ao meio ambiente, com dano à saúde pública e assim por diante. Então, nós temos que reverter esse caminho, em particular aqui no Brasil, né, para utilizar o meio ambiente, na verdade, como um recurso natural que pode ser explorado de maneira sustentável, né? Já muitas experiências planeta fora mostrando que isso é possível, e isto é o desejo da maior parte da população brasileira, sem dúvida nenhuma. A exploração predatória não faz parte do rol de desejos da população brasileira. Mas, para isso, é preciso atuarmos mudando todo esse cenário político que, infelizmente, o Brasil acabou entrando recentemente, e acredito que isso vai ser feito brevemente. Correto. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós conversamos com o professor Paulo Tacho, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, considerado aí, como eu já disse, uma das maiores autoridades brasileiras e mundiais quando o assunto é relacionado a meio ambiente, mudanças climáticas e Amazônia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Continue aqui com a nossa programação na TV 247. Nós voltamos com mais informações depois. Um abraço. Tchau, tchau. Ok, obrigado.